Hermanos, hoy tenemos la segunda charla, la segunda presentación de nuestro seminario. Y como dijo ayer, el seminario va a durar 3 días. Tuvimos el primer mensaje para los apacenta mis cordeiros. La segunda que será apresentada hoy es apacenta mis ovejas. Siguiendo el diálogo entre Cristo y Pedro, Jesús preguntó a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacenta mis ovejas. Juan 21:16. En la última reunión de Cristo con sus discípulos junto al mar, Pedro, después de ser probado por la pregunta ¿me amas?, repetida 3 veces, fue restituido a su lugar entre los 12. Le fue señalada su obra. Devia apacentar as ovelhas del Senhor. Agora, convertido e aceptado, não solamente devia tratar de salvar a los que estavam fora del redil, sino ser pastor de las ovejas que estavam em el redil. El pecador é comparado com uma oveja porque é um animal totalmente dependiente. Ele não pode volver al redil solo. Alguém tem que levá-lo de volta. Em Isaías 53, o profeta disse: todos nós nos descarriamos como ovelhas, cada qual se apartou por seu caminho. À la vista de Deus, todo ser humano é uma ovelha perdida. Aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador e Senhor são traídos ao redil. E em el redil necessitam alimento, necessitam cuidado, necessitam atenção. Em la escola sabática, ambas classes de ovelhas são alcançadas. Os que estão em el aprisco necessitam de alimento adequado. Aqueles que estão fora necessitam ser traídos ao redil. Em el aprisco há cordeiros e ovelhas. Todos esses cordeiros e ovelhas necessitam de atenção especial de parte do professor de la escola sabática. El alimento é a palavra de Deus. Neste mensagem vamos considerar 2 aspectos do trabalho: apacentar as ovelhas em el redil e trazer de volta ao aprisco a las ovelhas que se extraviaram. O objetivo da obra da escola sabática deve ser de cosechar almas. Pode ser que a ordem de trabalhar seja sin tacha, que as facilidades sejam todo o que se pode desejar. Pero, observem aqui, irmão, se os niños e jovens não são traídos a Cristo, a escola é fracasso, porque a menos que as almas sejam atraídas a Cristo, chegam a ser mais e mais inimpressionáveis bajo a influência de uma religião exterior. El maestro deveria cooperar mientras Jesus llama a la puerta del corazón de quienes necessitam ajuda. Se os alunos correspondem à súplica del Espírito e abrem a puerta del corazón para que entre Jesus, Ele abrirá o entendimento de ellos com o fim de que compreendam as coisas de Deus. La obra del maestro é uma obra sencilla, pero si es hecha en el Espírito de Jesus, les serão añadidas profundidade e eficiência por causa de la operação del Espírito de Deus. Deveria hacerse muita obra directa e personal na escola sabática. La necessidade desta classe de obra não é reconhecida nem apreciada como deve ser. Com um coração lleno de gratitud por el amor de Deus que ha sido comunicado al alma, el maestro deveria trabalhar com ternura e fervor por la conversão de seus discípulos. Agora, hermanos, como nossa escola sabática seria um campo fructífero para ganhar almas para Cristo? Como? Número 1, o professor deve fazer apelos diretos a seus alunos para que aceitem a Cristo como seu Salvador. 2, ele deve não somente sugerir ou recomendar o estudo da Bíblia, sino também motivá-los a hacerlo. 3,
Ele deve dar atenção especial e individual a seus alunos, se é possível visitando em suas casas. 4. Ele deve ser um exemplo dos mensagens que apresenta a seus alunos. Em seguida, o professor deve alimentar as ovelhas que frequentam regularmente a escola sabática e dar apoio a los cordeiros e ovelhas que estão desanimados e desmotivados e não frequentam a escola sabática regularmente. Outra maneira de trabalhar por la conversão de los alunos é motivá-los a trabalhar em favor de outros. Esse tipo de trabalho despertará em eles o desejo de estudar a Bíblia como nunca antes. Ao visitar a outras pessoas, surgirão perguntas e para responder a essas perguntas, eles sentirão a necessidade de um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Hermanos, mire, mientras mais trabalhamos com outras pessoas, mais sentimos hambre e sede de justiça, mais sentimos o desejo de conhecer melhor a palavra de Deus. Então, o trabalho missionário é um incentivo para que nós podamos conhecer melhor a Bíblia. Sin embargo, para motivar os alunos, o mesmo professor necessita ter um conhecimento profundo da Bíblia e estar bajo a direção do Espírito Santo. De lo contrário, ele não terá êxito em seu trabalho com aqueles que estão bajo seus cuidados. Temos que educar a la juventude a fim de que aprenda a trabalhar por la salvação de almas. E ao educar a juventude para esta obra, nós outros também aprenderemos a trabalhar com mais êxito, chegando a ser agentes eficientes em las manos de Deus para a conversão de nossos discípulos. Hemos de ser imbuídos do espírito do trabalho ferviente e assir-nos de Cristo, reclamando a Ele como nossa única eficiência. Nosso entendimento deve ser ensanchado, a fim de que tenhamos um conceito adequado das coisas que pertencem à vida eterna. Nosso coração deve ser enternecido e subjugado por la graça de Cristo, a fim de que cheguemos a ser verdadeiros educadores. Perguntem-se os diretores e maestros: creio eu em la palavra de Deus? Estou entregando-me àquele que se deu a si mesmo por mim e sofreu uma morte cruel em la cruz para que eu não pereciera, sino que tivesse vida eterna? Creemos nós outros que Jesus está atraindo as almas de aqueles que nos rodeiam, aun de aqueles que vivem lá em penitência e não respondem à sua atração? Então, com o coração contrito, decide: Maestro, eu me alegarei a ti com todos os poderes de minha influência. Confio em ti, solo em ti, para tocar e sujuzgar o coração por meio do poder do Espírito Santo. Outro ponto importante que deve ser considerado seriamente em hacer de la escola sabática uma ferramenta dinâmica para que os alunos se sintam motivados a buscar a palavra de Deus e a ser verdadeiros cristianos. Agora, irmão, uma experiência. Certa vez, uma senhora estava em um bus em Chicago e encontrou-se um cura católico, um sacerdote católico. E ela lhe tocou em el ombro e lhe perguntou: usted já nasceu de novo? O homem lhe disse: mire, eu sou cura, eu sou sacerdote católico. Não é essa a pergunta, me pergunta se você já nascido de novo. O homem se ofendeu ao princípio, mas foi à casa com aquela pergunta: será que eu he nascido de novo? E em sua casa ele se arrodilhou próximo de sua cama com a Bíblia aberta em São João 3. Ele conheceu a experiência de Nicodemos e ele se entregou ao Senhor. Irmão, quando falamos de Nicodemos, falamos de um homem que era um maestro, né? Era um homem intelectual, um homem rico, de grande influência. Pero Jesus lhe perguntou: para entrar no reino dos cielos, você necessita nascer de novo. É verdade que Nicodemos se quedou ofendido com Jesus, pero essa era a sua necessidade. Então, se perguntamos a você, irmão: ¿es usted nacido de nuevo? ¿Usted conoce a Jesus? Quizás vamos responder: mire, eu sou membro da igreja há muitos anos. Mas não é essa a pergunta, se você ha nascido de novo. Quando todos os que professam ser cristianos lo sean de hecho e em verdade, a escola sabática não será mais uma fria rotina de culto.
Los maestros entenderán entonces la lección que Cristo dio a Nicodemo y la enseñarán haciendo ver cuánto afecta al destino humano. Jesús dijo a aquel jefe en Israel: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. A menos que un hombre nazca de nuevo, no puede entender el carácter del reino de los cielos, ni discernir su naturaleza espiritual. En esas palabras, Cristo no estaba diciendo a Nicodemos, le estaba diciendo a Nicodemos, no es la sabiduría tanto como la regeneración interior lo que necesitas. No es tanto que te satisfaga la curiosidad como tener un nuevo corazón lo que has menester. Y mientras no se verifique ese cambio, mientras no sea hecho nueva todas las cosas, no será de ningún beneficio salvador para ti que yo discuta contigo el asunto de mi autoridad, mi obra, ni mi misión como quien lleva credenciales del cielo. Entonces, hermanos, el nuevo nacimiento es una necesidad absoluta para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 15:31, cada día muero. Entonces, en otras palabras, cada día yo nazco de nuevo, cada día tengo una nueva experiencia con Jesús. E quando conhecemos a Jesus por experiência personal, hermano, al hablar com a gente, al hablar com os niños, al hablar com os jóvenes, então nossa influência será muito mais poderosa. Agora, hermanos, então, a lecção que Cristo deu a Nicodemos é importante para cada maestro, cada obreiro da escola sabática, cada jovem e niño. Seguramente é importante que nos familiarizemos com as razões de nossa fé, pero el conhecimento mais importante que há que obter é o conhecimento experimental de lo que significa nascer de novo. Lo que mais se necessita em nossa obra de la escola sabática é a luz de la vida. Em todas nossas filas se necessitam homens e mulheres que a los pés de Jesus hayan aprendido que coisa é a verdade e como apresentá-la a outros. São homens santos, homens humildes, homens que se mantenham unidos a Cristo, lo que se necessitam para desempenhar o cargo de educadores de nossa juventude em la escola sabática. Hermanos, quizás ustedes vão estar de acordo comigo que em muitos lugares, hermanos, a escola sabática é uma rotina. Perguntas, respostas, saludamos, nos vamos a la casa, pero Deus quer fazer muito mais do que isso. Deus quer fazer de la escola sabática campo muito fructífero para ganhar almas, para ganhar niños, ganhar jóvenes, ganhar visitantes, e mesmo a los hermanos que estão na igreja, pero não são convertidos também. Então, hermanos, nosso grande desejo é que pidamos ao Senhor que nos dê reavivamento em la igreja, especialmente com a escola sabática. A escola sabática é um instrumento que tem grande potencial, grande recurso para alcançar pessoas. Encontramos ali assuntos apropriados para a salvação, incentivo para estudar a Bíblia e oportunidade para revelar o caráter de Cristo. Hermano, Deus, eu oro para que Deus nos bendiga a todos, que nos bautize com seu Espírito, que nos dê sabedoria del alto, que haga de nós outros instrumentos eficientes para ganhar alma. Interessante, hermano, que na escola sabática as ovelhas já estão aqui. Só necessitamos consagrar-nos totalmente ao Senhor para que Ele nos use para fazer trabalho, para alimentar os cordeiros, as ovelhas e ganhar almas para o Senhor Jesus. A sede da escola sabática é centro de estudo da palavra. É através da palavra que Cristo se manifesta a seu povo. Então, queridos irmãos, lhe hago um apelo que vamos buscar ao Senhor de todo o coração, para que Ele haga de nós outros instrumentos para ganhar almas, especialmente na escola sabática. Este é nosso desejo e nossa oração. Amém.